Estamos aqui, em mais uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai estudar sobre o processo de formação do território brasileiro. É importante a gente destacar, que na Europa, durante o início da formação do nosso território, a Europa estava passando por um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna e também pelo surgimento, de monarquias absolutistas. E essas monarquias, para poder se sustentar e poder manter seu poder, adotaram diversas medidas econômicas, e essas medidas econômicas ficaram conhecidas como mercantilismo. Uma das práticas do mercantilismo é a colonização, ou seja, buscar outros territórios e nesses territórios encontrar ouro, prata e metais preciosos. Então, o Brasil ele foi colônia de Portugal. Brasil era colônia e Portugal era metrópole. E o processo de formação do território brasileiro tem início aqui no século XVI, ou seja, nos anos de 1500, em que os portugueses chegam aqui no Brasil, e eles não encontram aquilo que eles estavam procurando, que eram ouro, metais preciosos, como eu falei, e eles encontram uma madeira, uma árvore na Mata Atlântica, que é o pau-brasil. Depois da exploração do pau-brasil, eles passam para a produção de cana-de-açúcar, a plantação de cana-de-açúcar e, consequentemente, também a produção do açúcar. Nesse período aqui também, ou seja, no século XVI, acontece também as entradas, que são missões oficiais adentrando dentro do território, para encontrar pedras preciosas. Do século XVI, nós vamos aqui para o século XVII, em que a América do Sul era dividida em duas partes, uma parte a leste era de Portugal e a oeste era da Espanha. E essa divisão, a América era dividida em duas partes por um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. E no século XVII, os portugueses, eles ultrapassam os limites, do Tratado de Tordesilhas e entram no território que pertencia à Espanha. Eles usam principalmente, para entrar dentro do território, o rio Amazonas, e vão em busca de drogas do sertão, que são castanhas, especiarias, folhas, essas coisas. No século XVII também tem o desenvolvimento da pecuária, ou seja, a criação de gado, e também as bandeiras, que eram missões que buscavam aprisionar e vender índios, escravizar os índios também, e buscar também metais preciosos, dependendo do tipo de bandeira. Saindo aqui do século XVII, nós vamos aqui para o século XVIII, que nós temos o surgimento no interior do Brasil de vilas e cidades e também o desenvolvimento das bandeiras. Além das bandeiras, nós temos também o desenvolvimento da atividade de mineração, ouro principalmente, e o desenvolvimento também da pecuária, continua aqui a criação de gado. Saindo do século XVIII, nós vamos aqui para o século XIX, com o desenvolvimento do cacau no sul da Bahia, do café em São Paulo e no Rio de Janeiro, e do látex, que produz a borracha aqui no Amazonas, na Amazônia. Também nesse período aqui da produção do café em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós temos a vinda de imigrantes, no século XIX para o Brasil. Italianos e diversos outros povos da Europa, vêm para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, e isso também contribui para o crescimento urbano, ou seja, o crescimento das cidades. Saindo aqui do século XIX, nós entramos no século XX, que a partir de tratados e conversações, o território brasileiro assume os limites atuais. Ou seja, porque nem sempre o mapa do Brasil, foi do jeito que é hoje. Existiu todo um processo histórico, ao longo do tempo, ao longo desses séculos, começando aqui no século XVI, aí depois XVII, XVIII, XIX, XX e o século que nós estamos, o século XXI, que levou à formação do território brasileiro. A principal informação que vocês devem guardar
é que esse processo de formação se deu a partir da exploração de atividades econômicas, né? Exploração e práticas de atividades econômicas. Que atividades foram essas? As atividades do século XVI foram o que eu falei? Foi o pau-brasil e a cana-de-açúcar. As atividades do século XVII foi a procura dessas drogas do sertão, a pecuária. No século XVIII, né, a mineração, a pecuária também. No século XIX, o café, o cacau, o látex. Então, tudo isso são essas atividades econômicas, né? E com base, e conforme essas atividades fossem desenvolvidas, né, foram desenvolvidas, né, os portugueses iam adentrando, digamos que aqui é o Brasil, né? Os portugueses iam avançando dentro do território brasileiro, né, até dar origem ao Brasil que nós temos hoje, certo? Então é isso o resumo que eu trouxe para vocês e espero que vocês gostem.